Fui informado que a Rosalina ia fazer uma leitura em Isaías capítulo 6. Então, faz favor. Pode ser aqui, é melhor. Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Vamos escutar a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas. Com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e feche-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Amém. Obrigado. Se eu chegasse aqui nesse momento e dissesse que houve um atentado aqui em Belém e o primeiro-ministro ele foi sacrificado, ele está morto nesse momento, qual seria a nossa reação? Todo mundo ia querer saber, né? Já ia ligar o telemóvel e mais ou menos isso. Mas será que eu não ia dizer assim? Agora vem outro. Quem é o vice? Quem é que vai tomar posse agora? Como é que vai ficar isto que estamos a viver? E os que estão mais longe, que não estão a viver aqui, talvez eles pensem assim: puxa, que bom, né? Agora vem um outro aí. É provável que isso aconteça. Pensa, tudo que eu disser aqui é para pensar, tá? Não é para abraçar e sair. É isso mesmo, é isso mesmo. Então, vamos refletir sobre essas coisas. Naquele tempo, nós acabamos de ler aqui, há 2.700 anos atrás, mais ou menos, Isaías teve esta visão. Hoje alguém nesta manhã, agora, orou aqui sobre esperança. E eu gostaria de perguntar, qual é a nossa esperança futura? Ou o que pensam a respeito de esperança os que estão aí fora? Ou talvez até aqui dentro? Qual é a esperança que eu tenho em vir aqui, ouvir a palavra
E depois? Então, na nossa leitura, nós vimos aqui que no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. O Uzias tinha morrido. Uzias, ele reinou a partir dos 16 anos, e ele reinou por 52 anos. Eu penso que depois da morte de Uzias houve uma tristeza total, porque ele fez o que era bom aos olhos de Deus. Então, pensar no nosso governo hoje, eu não vou dizer só aqui, de um modo geral, será que nós podemos dizer que eles estão a fazer o que é bom aos olhos de Deus? Teve um gemido aqui agora. Nós temos que pensar sobre isso. Será que depende dele fazer o que é bom? Só dele? Uzias tinha morrido. Certamente deixou tristeza para o povo, porque o país prosperou. Durante o seu reinado, o país prosperou. Nessa época, então, conforme diz aqui Isaías, ele teve uma visão. Então ele diz assim: eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Ok, então ele teve esta visão dos céus, ele teve a visão do trono de Deus. Ele fica cheio de confusão na sua cabeça, porque morre o rei, o trono está vazio, mas a seguir ele tem uma visão dos céus, ele tem uma visão do trono de Deus. Então nós podemos saber que a autoridade que vem de Deus, o trono estava vazio porque Uzias estava morto fisicamente, mas havia um controle e autoridade de Deus. Essa visão está associada a essa perda de Uzias, mas ele vê que Deus é autoridade. Então, nós podemos também lembrar daquela passagem que Jesus estava a conversar com Pilatos, e Pilatos falou: eu tenho autoridade para te crucificar ou não. Aí Jesus, o que disse para ele? Toda autoridade vem do alto. Ele deixou claro que a decisão não era de Pilatos, mas era do alto. Então, se em Belém não tem autoridade nesse momento assentada ali, existe uma autoridade. Nós costumamos dizer assim: cada povo tem o governo que merece. Não é assim que nós falamos muitas vezes? E muitas vezes nós escolhemos o governo, mas ele está sob a autoridade de Deus. Então, o meu conselho é assim: chega de falar mal do nosso governo. O que depende de mim? É para pensar. Pensem comigo. Ok. E ele vê, no versículo 3, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. O trono também. Em Belém, o trono também. Porque tudo, ele está em todo lugar. As bases do limiar se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido,
porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Como é que nós poderíamos analisar essa visão se ela fosse para minha? Se eu tivesse agora visto, estivesse no lugar de Isaías. Vamos nos colocar no lugar de Isaías agora e ter uma visão de Deus. Será que nós temos tido uma visão do trono de Deus? Qual é a minha esperança? Que hoje nós falamos aqui sobre esperança. Qual é a minha ação? O que eu estou a fazer para que andemos juntos, em primeiro lugar? O que eu estou a fazer para que a esperança de outros que não têm venham a surgir? O que a igreja está a fazer? Agora, podemos falar do conjunto igreja, mas eu posso falar também só de mim. O que eu estou, como é que eu estou a andar como cristão diante de uma sociedade revoltada, uma sociedade que não abriu os ouvidos para ouvir a voz de Deus, diante de uma situação agora que estamos a viver na Europa, com a invasão daqueles que não têm esperança e que vêm em busca de esperança para a Europa, particularmente o norte da África, que está em conflitos agora, e eles estão invadindo a Europa. Como é que eu estou como cristão diante dos refugiados? Isaías, quando ele tem essa visão, quando ele está em comunhão com Deus, ele se colocou como pecador. Ai de mim! Depois dessa visão de Deus, dessa revelação de Deus, que todos nós precisamos buscar, uma revelação de Deus, ele reconhece o seu pecado. E ele fica assustado ali, ele fica atônito, né? E agora? Ai de mim, que estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Será que nós estamos a viver isto, ou a ver esses acontecimentos hoje? Eu também acho. E qual é a minha posição como cristão, como crente em Cristo Jesus, que tenho esperança, que estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus, e vejo essa situação daqueles que não têm esperança? Qual é a minha posição? Continuar vindo aqui dominicalmente, picando o cartão, daqui uns dias nós vamos ter um cartão lá para a entrada, assinar o ponto, cheguei, estou aqui, e depois, será que é só isto? Veja bem Isaías, ele reconhece o seu pecado, ele era exatamente igual a nós, sem tirar nem pôr, mas ele era um homem segundo o coração de Deus, que Deus agora chama Isaías. Ele queria que esse homem entendesse uma revelação, então ele teve essa visão. Nós temos que buscar a Deus para ter uma visão do trono de Deus também. Eu não vou dizer que vai ser igual a essa ou não, mas nós temos que ter esperança de que Deus se revela para todos nós. E não ficar só nisso, porque veja só, a seguir, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os seus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Naquele tempo eles usavam até o símbolo, então nós podemos entender que muita coisa era feita no fogo ali, as espadas, a purificação de metais preciosos, e a gente sabia que
Nós sabemos que o fogo era purificador. Então aqui ele simboliza também, mostrando que ele ia encostar uma tenaz nos seus lábios, e aquilo purificaria então a Isaías, a sua boca, para ele poder depois então usar a palavra de Deus, a palavra. E hoje, como é que é feito isso? É confissão de pecados, né? Hoje nós temos acesso e confessamos o nosso pecado e somos perdoados. Certa vez eu estava para ajudar na celebração da ceia, e a igreja tinha o hábito de convidar as pessoas para vir à frente para participar. E eu olhei para a igreja e vi que vários crentes não vieram, não viriam. E aquilo me mexeu comigo. Então, antes da celebração, eu dei uma palavra dizendo o seguinte: se Deus, em poucos instantes, ele purificou aqui os lábios de Isaías com a tenaz, se eu confessar os meus pecados, fazer o propósito de que me arrependerei dos meus pecados, e um esforço muito grande, porque o pecado ele nos atrai e nos seduz. E algumas pessoas têm a consciência de que eu vou pecar, então eu não vou participar da ceia. Então eu disse assim, então não vai ter mais ceia na igreja. Então eu disse o seguinte: irmãos, nós vamos orar agora, confiando que o Senhor perdoa, em primeiro lugar. E em segundo lugar, nós precisamos ter a convicção deste perdão para poder lutar contra o pecado. O pecado nos assedia. Eu posso estar me mexendo aqui, mas a seguir eu estou em pecado. Pelos olhos, pela palavra, de qualquer maneira, nos pensamentos, que eu posso estar olhando para o pastor, mas eu estou lá na China agora, né? Pois é. Então, meus irmãos, aí a coisa mudou. Não foi só porque eu disse aquilo, mas houve uma consciência entre a pessoa e Deus de que poderiam participar naquele momento da ceia. Eu vou ajudar na celebração da ceia brevemente, então já estão todos convocados os crentes. Aquele que crê foi salvo, foi batizado, mas ficou na dúvida. Não podemos ter dúvida, nós temos que ter certeza. O crente tem que ter convicção, o crente não pode se esconder. Nós temos que abrir a nossa boca, onde nós estivermos. Nós temos que cumprimentar o nosso vizinho, tá bom? Porque se eu não fizer amizade com o meu vizinho, ele vai para o inferno. Concorda comigo? Não sei. Pensem. Os meus vizinhos me conhecem, mas eu não conheço nenhum deles. Eu preciso ser conhecido ali. Eles precisam de salvação. Nós temos que pensar assim. Eles não têm esperança. E quando não tem esperança, eles se distanciam, porque já estão decepcionados com tudo que aconteceu. E quando nós vamos na reunião do condomínio, nós ficamos sabendo uma série de coisas que faz com que eles se fechem. Mas nós temos que nós temos que ser perdedores, viu? Se nós somos ganhadores, nós vamos passar por cima de toda a gente. Crente tem que ser perdedor. Estão dispostos a ser perdedores? Nós não estamos, não. Mas tudo isso tem análise. Nós precisamos analisar o que estamos a ouvir. Então pensem comigo. Isaías foi chamado por um povo que não iria ouvir. Nós ainda temos algumas pessoas que nos ouvem. E às vezes é uma alegria quando nós falamos do plano de Deus, de uma esperança renovada, de uma nova esperança, e as pessoas se interessam. Mas vai chegar um momento, e vai piorar cada dia mais, de que nós vamos encontrar pessoas que não vão nem olhar para nós. Mas o inferno vai se enchendo com isso.
Eu tenho amigos que não acreditam, crentes, que não acreditam no inferno ainda. Eu não vou explicar nada do inferno aqui, tá bom? Hoje não é o dia de ir para o inferno, para descobrir o que tem lá. Mas nós temos que pensar naqueles que não estão salvos, que estão aí sem esperança. E o que eu faço como cristão? Como crente em Cristo Jesus, salvo, lavado pelo sangue do Cordeiro, o que eu tenho feito? Vamos ver aqui versículos 7, versículos, ok. Depois então de Isaías ser perdoado o seu pecado e purificado, versículo 8, depois disto, a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por mim? Então disse ele, perdão. A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Será que se eu perguntar quem há de ir aqui, vão se levantar todos e vão dizer, olha, eis-me aqui, eu estou indo? Como é que nós estamos a ver o chamado de cada um de nós para levar o Evangelho àqueles que não conhecem, que estão sem esperança? Será que nós estamos mesmo dispostos a ir? Eu não estou falando para ir para longe, não. É uma entrega agora. Eu estou disponível nas mãos de Deus. Eu começo aqui. Eu começo no meu prédio. Eu começo com meus vizinhos. Eu começo no meu ginásio, onde eu vou fazer ginástica. Eu começo na escola. Mas a necessidade vai crescendo. Se eu olhar para fora, como é que está a invasão da Europa do Islão? Eles precisam de Jesus. Eles precisam conhecer a Jesus. Como é que estão os países hindus, os budistas, os animistas? Como é que estão os idólatras aqui? Né? E como é que estou eu perante essa situação? Se nós formos ver a quantidade de gente, é a metade da população da Terra. Eles precisam ouvir o Evangelho. E quem vai fazer isso não são os anjos dos céus, é a igreja. Somos nós que vamos fazer. Fomos chamados para salgar essa terra. Então Isaías ele foi chamado para salgar aquele povo naquele momento. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhes os ouvidos e fecha-lhes os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu, até quando, Senhor? E ele respondeu, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Chamado por um povo que não queria ouvir. É difícil quando nós temos alguém que ainda não ouviu, um amigo, e nós que pregamos a palavra, andamos juntos, fazemos uma amizade, um relacionamento e temos liberdade para falar desse Jesus que mudou a minha vida e essa pessoa não quer ouvir. É um amigo querido nosso, mas não quer ouvir.
não quer saber de nada. Ele continua sendo meu amigo. Eu tenho muitos assim. Continua sendo, mas religião não. Isso que você faz não é para mim. Podemos continuar a ser amigos, sim, mas não fala desse assunto. Ok, eu respeito. E qual é o meu papel? Eu tenho o nome dessa pessoa, eu vou orar por ela. E Deus vai dar a oportunidade. Foi assim que fizeram comigo. E Deus um dia quebrou o meu coração. E eu estou aqui hoje. Senão eu estaria em outro lugar, não sei aonde. Mas Ele quebra corações. Porque eu sei que muitos oraram por mim. Então, se o teu chamado ainda não é específico, continua orando. Eu não sei se eu vou para muito longe, mas começa aqui. Começa entregando-te a Deus e Ele vai te revelar. O trono não está vazio. Ele está aguardando as suas orações. Isaías, então, vai para um povo rebelde que não queria saber de nada de Deus, mas Deus descreve Isaías, eles vão ser destruídos, todos. Mas uma coisa foi interessante aqui, que ele dá esperança ainda para Isaías, nesse momento. Ele diz assim: mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Como o terebinto e como o carvalho. Aqui nessa Bíblia, na minha tradução, não tem, mas tem mais uma árvore chamada olmo. Numa outra tradução eu tirei. Dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco. Ok, então, ele olhava e ele via o vale de ossos secos. Isso foi com Ezequiel. Mas imaginem Isaías pregando para um povo que não ia ouvir, que ia ouvir, mas não ia se converter, ia ver, mas não ia passar dos olhos, e o coração vazio seria destruído mesmo. Mas a esperança é nesse finalzinho, que nos alegra muito. Quem conhece algumas desses tipos de árvore que ele fala aqui? Terebinto, carvalho e o olmo. Essas árvores, se tiver uma floresta e incendiar, aquilo fica devastado. Nós olhamos aquilo e não valorizamos nada daquilo, porque foi tudo destruído. Isso Deus faria com o povo que Ele escolheu e que se tornou rebelde. A ira de Deus se manifestou sobre aquele povo e Ele dizimou aquele povo. Então, olhando para aquela floresta devastada, não tem mais valor nenhum aos nossos olhos. Mas a semente estava ali, plantada. E esse toco que ele fala que nós não vemos, que está embaixo da terra, ele ia brotar outra vez. Então havia uma esperança naquela devastação, que tudo começaria novo, tudo se faria novo, porque havia raiz e tronco não visível naquele momento, mas que brotaria, porque a semente ela é poderosa. Se nós estamos plantando sementes nos corações, cheios de pedra, endurecidos, se nós regarmos com oração, se nós nos unirmos, se nós pararmos dos nossos choques entre irmãos, porque um irmão é assim e o outro é assado, o outro é isso, o outro é aquilo, nós não vamos ver nada disso. Nós vamos ouvir todos os domingos uma bela pregação e nós vamos continuar os mesmos. Mas se nós olharmos para aquela tenaz e eu mesmo vou lá e pego e limpo a minha boca, eu purifico, com certeza haverá mudanças. As nossas igrejas precisam de brasas.
Nós não fazemos ideia do que é uma brasa, muitas vezes. Nós fazemos churrasco e não olhamos a brasa. A gente põe fogo lá, faz o churrasco, prepara tudo, come, enche e esquece o poder do fogo. Nós precisamos de fogo, gente. A nossa igreja precisa de fogo. A igreja de Jesus Cristo precisa de tenazes para ir purificando e deixando de lado pecados que nós trazemos para cá, que nós gostamos do pastor, nós gostamos das pregações. Eu ouço e fico triste quando alguém ouve uma boa pregação, ele fala, tenho mais uma semana cheia de vida. Então ele começa, segunda está pegando fogos, na terça já começa a escurecer. É igual a brasa que se afasta, né? Ela começa a ficar escura e ela perde a chama. Quando chega na sexta-feira, já está com preguiça, no sábado não sei se eu vou, no domingo tem que ir. Nós fazemos muitas vezes assim. Estou insatisfeito, vou sentar do lado daquela pessoa que só Jesus, né? Nós precisamos mudar o nosso conceito de crentes, porque senão nós vamos ser crentes dominicais. Todo domingo eu estou lá, mas eu não saí disso. Eu passei a vida toda assim. Nós precisamos de uma mudança. Nós precisamos de fogo na nossa vida. Porque se não tiver fogo aqui, nós não vamos conseguir incendiar lugar nenhum. Não vamos conseguir salgar, eu vou usar o outro termo, nós não vamos salgar nenhum lugar que nós estivermos. Não vou fazer diferença. Porque o mundo está aí fora esperando algo novo e nós não temos para dar. Nós nos escondemos muitas vezes. Nós não podemos nos esconder mais. Nós falamos baixinho quando estamos no comboio, alguém fala de Bíblia ou de Deus. Ah, sim, irmão, é assim mesmo. Então, meus irmãos, vamos mudar? Vamos ser transformados pelo poder de Deus? Vamos. Mas há uma esperança no capítulo 9. E essa esperança, é só virar a página, ou então ligar. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Esperança para os perdidos. Esse aqui é uma descrição do nascimento do reino do príncipe da paz. É o título que está aqui. Esperança, Jesus. Para todos nós. Mudança de vida. Transformação. Eu quero terminar, eu falei do inferno aqui. Mas eu queria lembrar o seguinte, que tem muita gente que não sabe que não vai para o céu. E no inferno haverá 3 tipos de lamentações, além das milhares de lamentações. Mais 3 eu quero deixar para nós pensarmos juntos. A primeira lamentação é esta: por que eu não ouvi? Eles vão se cruzar lá, por que eu não ouvi? Porque eternamente eles vão estar pensando assim ou dizendo, por que eu não ouvi? A segunda lamentação é, por que eu ouvi e não aceitei? Por que eu ouvi e não aceitei? Eles estão caminhando, se cruzando uns com os outros. Mas a mais difícil de se aceitar é a terceira. A terceira lamentação é esta: por que eles não vieram contar para nós? Por que eles não vieram contar para nós? Salvo em Cristo Jesus,
assentado nos lugares celestiais, mas eu não falo para ninguém. Ou eu tenho vergonha, ou eu não sei evangelizar, ou eu não fiz um curso disso, ou eu estou esperando terminar a faculdade. Alguma coisa impediu que eu fosse contar para eles. Por que eles não vieram contar para nós? Esse é um lamento muito grande de muita gente. Então que a nossa oração seja: Deus, envia-me a mim, eis-me aqui. Amém?